Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz esteja convosco. Continuando com a história dos profetas, vamos falar agora sobre um grande profeta do Islã. Este é o profeta Yaqub, que em português é Jacó. Jacó, filho de Isaac e pai de José. José, que foi um teste para o profeta Jacó, onde seus 11 irmãos, por inveja, tramaram contra ele e jogaram José num poço e falaram para o seu pai Jacó que um lobo tinha comido ele. Porém, Jacó não acreditou na história, mas acreditou na promessa de Deus, que quem tem perseverança, paciência e se apega em Deus, Deus mostrará para ele a verdade. Jacó se apegou em Deus e jamais perdeu a esperança de reencontrar o seu filho José. Quando encontrou seu filho José e reuniu todos os outros irmãos, disse para eles que vocês peçam perdão de Deus e se arrependem para ele. Depois que eles se arrependeram e pediram perdão de Deus, Jacó disse: ó meus filhos, a quem vocês vão adorar depois de mim? Disseram: ó pai, vamos adorar o teu Deus, o Deus de nossos pais, Abraão, Ismael e Isaac, e somos para ele submissos. Fiquem então com a história do profeta Jacó, que a paz seja sobre ele, e Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qissat Sayyidina Yaqub, alayhi salam, a história do profeta Jacó, que a paz esteja com ele. Antigamente, viveu um profeta chamado Jacó, filho de Isaac e neto de Ibrahim. Ele teve 12 filhos. Um deles era Yusuf. Quando Isaac atingiu 40 anos de idade, se casou. A esposa dele era estéril. Ele implorou a Deus e sua esposa ficou grávida e deu à luz gêmeos masculinos. O primeiro se chamava Aís e é considerado o pai dos romanos. O segundo saiu da barriga de sua mãe, segurando no calcanhar de seu irmão. Por isso foi chamado de Jacó. Ele é conhecido também com o nome de Israel, e os filhos de Israel são sua linhagem direta. Isaac amava Aís mais que Jacó, enquanto sua esposa amava Jacó mais que Aís. Aconteceu uma divergência entre Jacó e seu irmão Aís. Este ameaçou matar o irmão. A mãe soube da intenção de seu filho Aís e pediu para Isaac ordenar a Jacó sair e ficar com o tio maternal que morava em Arã, até que Aís se acalmasse. Ele foi mesmo? Sim, Ahmed. No seu caminho, a escuridão chegou. Jacó foi dormir e sonhou que havia um tipo de escada entre o céu e a terra. Os anjos subiam e desciam por aquela escada. Quando acordou, ficou feliz com o sonho e se comprometeu, caso voltasse a salvo para sua família, construir um templo para adorar a Deus, o Altíssimo. Ele chamou o lugar onde dormiu Casa de Ir, o que significa Casa de Deus, e é onde fica hoje a Mesquita de Al-Aqsa. Quando Jacó chegou à casa do tio dele, viu que ele tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Léa e a mais nova Raquel. Ele pediu a mão desta porque era a mais bonita. O pai de Raquel exigiu que ele ficasse responsável pelo pasto do rebanho durante 7 anos. Quando terminou o prazo,
organizou uma grande festa e apresentou a filha, Leia, para Jacó como esposa. Era noite. Quando Jacó percebeu o fato da troca da esposa, perguntou: Ó tio, por que me deu Leia como esposa? O nosso costume é casar a filha mais velha antes da filha mais nova. Jacó disse: Mas eu quero Raquel. Trabalhe para mim mais 7 anos e eu te dou Raquel como esposa. Naquela época, casar com 2 irmãs era permitido. Jacó trabalhou de pastor por mais 7 anos e se casou com Raquel. O pai presenteou suas 2 filhas com 2 servas. Leia teve muitos filhos. Depois disso, Raquel ofereceu sua serva para Jacó. Ela teve muitos filhos com ele. Leia fez o mesmo e a serva também teve muitos filhos. Raquel veio a dar à luz a Yusuf. Quando Jacó completou 20 anos com seu tio, voltou com suas 2 esposas, seus filhos e seus bens. Depois de alguns dias de viagem, soube que seu irmão Aís foi ao seu encontro com 400 homens. Vovô, e o que Jacó fez? Teve medo da ira de seu irmão Aís e Jacó implorou a proteção divina. Enviou para seu irmão presentes, camelos e cordeiros para agradá-lo. Quando Jacó se encontrou com Aís, achava que ele ia matá-lo, mas ele não o matou. O abraçou e começou a chorar. Jacó pediu ao irmão para aceitar os presentes. Raquel deu à luz a Benjamim. Já contei para você, Ahmed, sobre a tristeza que atingiu Jacó quando seus filhos conspiraram contra o irmão deles, Yusuf, que era o filho mais amado por Jacó. Eles o pegaram e o jogaram no poço. Voltaram para casa, alegando que o lobo havia comido Yusuf. Por isso, você costuma ouvir este dito: Eu sou inocente, como o lobo era inocente do sangue de Yusuf. Quando eles trouxeram a vestimenta de Yusuf com o sangue de um cordeiro, Jacó viu que a vestimenta estava intacta. Isso significa que Yusuf não foi atacado pelo lobo, senão a vestimenta deveria estar rasgada. Então Jacó disse para os seus filhos: Vós mesmos tramastes cometer semelhante crime. Porém, resignar-me-ei pacientemente, pois Deus me confortará em relação ao que me anunciais. Jacó ficou muito triste, até o ponto que seus olhos ficaram brancos de tanta tristeza. Ele ficou cego e continuou triste e amando seu filho Yusuf durante muitos anos. A sua fé em Deus e seu amor por seu filho eram o segredo de sua paciência durante todos aqueles anos, até que ele reencontrou seu filho Yusuf quando esse se tornou governador do Egito. Depois disso, realizou-se um sonho de Yusuf que havia contado a seu pai quando disse: Ó pai, vi em sonho 11 estrelas, o sol e a lua. Os vi prostrando-se perante mim. Quando chegou a hora da morte de Jacó, ele chamou seus filhos e disse para eles: Quem adorareis após a minha morte? Adoraremos ao teu Deus e o de teus pais, Abraão, Ismael e Isaque. Nosso único Deus, a quem nos submetemos à tua vontade. Jacó ficou muito mais tranquilo, sabendo que seus filhos iam continuar a seguir a religião dele, continuando a obedecer a Deus. Quando ele morreu, Jacó já estava com a idade de 147 anos.
Essa foi uma história muito interessante. Eu aprendi muito, pois estava cheia de lições importantes. النهاية. Fim. Continuamos com o programa A História dos Profetas. Vamos falar hoje sobre um profeta mencionado no Alcorão e também mencionado na Bíblia. O seu nome em árabe é Yunus, ou português, Jonas, que a paz esteja com ele. O profeta Jonas, que a paz esteja sobre ele, foi enviado ao povo de Nínive. E lá ensinou o monoteísmo e ensinou também as ordens de Deus. Porém, o seu povo não aceitou sua mensagem. E ele saiu zangado e encontrou no mar um navio. Subiu um navio dizendo: eu vou pregar para uma outra nação. No meio do caminho, este povo do navio também não aceitou sua mensagem e disseram: vamos jogar Jonas no mar. Jogaram ele no mar. Quando ele caiu no mar, uma baleia o engoliu. Ficou no ventre desta baleia. E nesse momento de solidão, na solidão do ventre da baleia, solidão no fundo do mar, e no meio da noite, Jonas disse: glorificado seja tu, ó meu Deus. Eu era uma pessoa injusta. Nesse momento, então, a baleia jogou Jonas para fora. Jonas, então, caiu na margem, agradeceu ao seu Senhor e voltou a pregar a palavra de Deus. Aprendemos nessa história de Jonas a perseverança, a paciência, e quando a pessoa reconhece a sua limitação e a sua falha, e reconhece que toda a perfeição é exclusiva a Deus, Deus aponta para ele uma saída. Ficamos então com esse desenho que mostra um pouco da história do profeta Jonas, que a paz esteja com ele. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قصة سيدنا يونس عليه السلام. A história do profeta Jonas. Que a paz esteja com ele. Antigamente, existia uma aldeia chamada Nínive. Ficava no Iraque, perto de Mosul. Moravam nesta aldeia mais de 100.000 pessoas. Um dos moradores era Jonas, filho de Mata, que a paz esteja com ele. Os moradores da aldeia adoravam as estátuas e faziam oferendas para elas. Qual era a opinião de Yuni sobre isso? Ele não aceitava. Ele achava que era uma adoração nula e falsa. Por isso foi escolhido por Deus como profeta. Ele era muito educado e com caráter. A mensagem dele era de adorar a Deus, o Senhor das estátuas e de todas as coisas, Deus Todo-Poderoso. Um dia, Jonas achou um grupo de homens adorando as estátuas e pedindo coisas para elas. Ele disse: ó, meu povo, são estátuas que não podem trazer benefícios e nem protegê-los do mal. Elas não enxergam e não escutam. Não podem trazer sustento e nem impedir a chegada dele. Ora, como vocês podem adorá-las? Um deles respondeu: o quê? Você quer que nós deixemos de adorar todos esses deuses para adorar um Deus só? Outro homem disse com raiva: Chega, chega! Já deu, já basta isso, Jonas. Não quero mais ouvir. Eu não aguento mais ouvir isso. Outra pessoa disse: já ouvimos sua prosa 1000 vezes. Você não sentiu cansaço? Saia daqui, saia! Juro por nossos grandes deuses, se você não fosse de uma nobre e grande família, iríamos te matar agora mesmo. Passou-se muito tempo enquanto Jonas chamava seu povo para o caminho do bem, mas sem sucesso. Ele ficou zangado com eles e avisou que eles poderiam sofrer um castigo doloroso depois de um prazo de 3 dias. Ele deixou a aldeia zangado e irritado. Passou pelas montanhas e os rios, até que chegou numa praia grande. Lá,
encontrou um barco pequeno com poucas pessoas que estavam prestes a viajar. Pediu a eles para poder ir junto com eles no barco. Um homem respondeu: Jonas, você faz parte de uma nobre e grande família. É um prazer ter você conosco. Pode subir e seja muito bem-vindo. O barco entrou no mar e foi se afastando da praia. Depois de alguns dias, o céu escureceu acima da aldeia de Jonas e uma tempestade forte a atingiu e a sacudiu. As pessoas ficaram com medo e estavam aterrorizadas. Um deles disse com medo: Por Deus, Jonas disse a verdade. Isso é um castigo. Outra pessoa disse com voz trêmula: Oh, Senhor nosso, nos perdoe e tenha misericórdia de nós. Estávamos extraviados. Outra pessoa disse com voz de choro: Ah, Senhor! Oh, Senhor! Oh, Deus de Jonas! Estávamos no erro! Estamos arrependidos! Tenha misericórdia de nós! Tu és o mais misericordioso de todos! Jonas disse a verdade! Afaste a tua ira de nós! Afaste a tua ira de nós! Afaste a tua ira de nós! Afaste! Deus atendeu a prece da tribo de Jonas e cessou o castigo. Fez descer a sua misericórdia sobre eles. O povo deixou para trás a adoração falsa. Oh, grandes deuses! O nosso barco está prestes a afundar! Joguem a água fora do navio! Joguem a água fora do navio! A nossa carga está muito acima do normal! Devemos aliviar um pouco, senão nós afundaremos junto com o nosso barco! Homens! Homens! Alguém se propõe a se jogar no mar para que nós possamos ser salvos? Todos estranharam a ideia. Um dos viajantes disse: Que ideia estranha! Se jogue você mesmo! Que maluquice é essa? A discussão foi muito tensa. Acabaram decidindo que seria melhor fazer um sorteio. Quem fosse escolhido pelo sorteio deveria então se jogar no mar. Quem é que foi escolhido pelo sorteio, vovô? O resultado apontou para Jonas. Todos concordaram em fazer o sorteio mais uma vez, porque, afinal, Jonas era somente um hóspede. Eles repetiram o sorteio e Jonas foi escolhido mais uma vez. Repetiram pela terceira vez e o resultado foi Jonas pela terceira vez. Jonas percebeu que era uma prova de Deus. Ele entendeu que Deus queria castigá-lo por não ter tido paciência com o seu povo até que eles acreditassem em sua mensagem, pois ele saiu da aldeia sem permissão divina. Tudo isso passou pela cabeça de Jonas. E quando, finalmente, ele se convenceu de que era a vontade divina, ele se jogou no mar agitado com ondas gigantescas. Mas Deus, o Todo-Poderoso, inspirou uma grande baleia para engolir Jonas. Oh, meu Deus, uma baleia grande! Calma, Ahmed, calma. Deus ordenou a baleia para não morder Jonas ou machucá-lo. Jonas ficou na barriga da baleia, que nadava no meio das ondas e descia até o fundo do mar e subia novamente. Viajava entre os mares enquanto Jonas estava lá dentro, sem se mexer.
Jonas achava que havia morrido. Porém, quando se mexeu, percebeu que ainda estava vivo. Então ele se prostrou perante Deus, mesmo ainda fraco, e disse: Estou numa mesquita que nunca foi tomada como tal antes, só para te adorar. Era a barriga da baleia. Jonas escutou, no interior da baleia, os louvores das baleias para Deus. Ele se emocionou e fez uma prece. Ele estava apertado e no meio de 3 escuridões. A escuridão da barriga, a escuridão do mar e a escuridão da noite. Ele implorou a Deus no meio dessas escuridões, dizendo: Não há mais divindade do que tu. Glorificado sejas tu, ó meu Deus. É certo que me contava entre os iníquos. Esta prece subiu do fundo do mar, onde estava Jonas, para o Deus Todo-Poderoso no céu. Deus ouviu e atendeu a prece de seu servo Jonas. Como é que ele saiu daquele aperto, vovô? Deus ordenou a baleia cuspí-lo numa praia com poucas árvores. Jonas saiu da barriga da baleia fraco e doente. Deus o recebeu com sua misericórdia e fez nascer ao lado dele uma grande rama de abóboras, da qual ele se alimentava e se fortalecia ao mesmo tempo. Deus também mandou uma gazela que o alimentava com o seu leite. Ela, durante o dia, pastava e o visitava de manhã e de tarde. Aos poucos, sua saúde foi melhorando. Deus ordenou a ele voltar para a aldeia, porque o seu povo havia deixado de adorar as estátuas e estavam adorando a Deus. Assim, Deus agraciou a Jonas e atendeu a prece dele na barriga da baleia, além de salvá-lo da tristeza e da depressão. Jonas pediu a proteção divina com sinceridade e arrependimento. Jonas, chorando, glorificava a Deus. E assim, ele foi salvo pela providência divina. Oh, meus filhos, quem se aproxima de Deus nos dias de bondade, saberá que Deus o salvará nos dias de adversidade, e quem mostra paciência e arrependimento com atos lícitos e corretos, Deus o acolherá no paraíso sem castigo. Essa foi uma história muito interessante. Como sempre, aprendi muito com ela, pois estava cheia de lições. النهاية. Fim. Histórias animadas sobre o Islã. Muçulmanos espalhados por toda parte. Há 8 anos atrás, lideramos um ataque para derrotá-los e afastá-los daqui. Senhora, por favor, chega de derramar sangue. Por que se importa se muçulmanos forem abatidos? Eu Porque mandei. eu sou muçulmana. Pelos deuses, você será morta. Por Deus, eu viverei. Bara, quero que me leve a Meca com você. Nusiba, uma mulher... Eu sei, uma mulher não pode viajar sozinha na companhia de homens. No dia seguinte, seu marido ficou sabendo da reunião secreta.
aquário. O quê? O que está havendo? Para onde esta caravana está indo? Estamos voltando para Yathrib. Há algo errado? Noite passada, alguns de vocês fizeram uma reunião secreta com Muhammad. Não houve nenhuma reunião secreta. Não há mais ninguém além dela. Tire as mãos de mim. O que você fez com ela? Está tudo bem. As águas de Zamzam, os milagres que prepararam o caminho para que a mensagem fosse enviada. Bom dia, Raja. Que bom te ver. Sim, todo dia. Obrigada, Deus, por sua misericórdia e por salvar Ismael e a mim durante todos estes anos. Desculpe, minha filha e eu viemos de longe. Podemos nos aproximar? Venha. Você está me dizendo que todas essas mercadorias vieram de Meca? Eu as comprei em Meca, meu senhor, mas elas vieram da Índia, Istambul, Grécia. Veja essas espadas, vieram de um país nórdico chamado Escandinávia. Eu embarquei tudo e estou navegando para a Índia. Faremos uma fortuna. Mas tudo isso à venda no deserto? Pensarei em você todo dia. Assim que vendermos tudo, voltarei direto para casa. Eu prometo. Abdullah, na noite passada, nos meus sonhos, eu vi luz sair de mim e preencher o céu. É um sinal, Amira. Um bom sinal. Água suficiente para todos. Pai! O que é, filho? Venha! O bebê nasceu! Agora? É um menino ou menina? É um menino! Um menino? 3 filhos? 3! Com esses são 10 meninos! Outro menino. Que belo menino. Eu chamarei de Abdullah. Fátima? Eu também sinto isso. Há algo especial neste menino. Sim.